Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 2.5, onde nós vamos falar sobre algumas aplicações da lei de Gauss. Então essa aula, basicamente, eu vou trazer alguns exemplos com simetrias diferentes e vou aplicar a lei de Gauss a estes exemplos. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai discutir aqui, a gente vai tentar descobrir qual é o campo elétrico externo a uma esfera sólida, como essa esfera que a gente está vendo aqui na imagem. Então, a gente tem aqui uma esfera sólida, essa esfera está uniformemente carregada, ela possui uma carga total Q. Como ela é uma carga, vamos admitir que essa carga Q seja maior que zero, portanto seja uma carga positiva. Então nós temos linhas de campo elétrico aqui saindo dessa esfera, né, dessa esfera carregada. E o raio da esfera será R maiúsculo. Bom, sabendo disso então, vamos procurar aqui determinar qual é o campo elétrico gerado por essa esfera carregada. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando a lei de Gauss. Utilizando a lei de Gauss, basicamente a gente vai precisar aqui calcular, né, qual é o fluxo através dessa superfície. E a gente já sabe, pela lei de Gauss, que esse fluxo que atravessa essa superfície S, que está sendo mostrado aqui na animação, o fluxo que atravessa essa superfície vai ser igual à carga envolvida dividido pela constante ε0. Então, sabendo disso, a gente vai conseguir determinar qual o campo elétrico é gerado aí no exterior dessa esfera carregada de raio R, tá? E o raio da superfície esférica será Rzinho. Então vamos lá calcular o campo elétrico agora. Bom, gente, então vamos lá. Então vamos calcular aqui qual deve ser esse campo, né? É que a gente sabe? A gente sabe que o fluxo elétrico, que no caso aqui é a integral de superfície, o produto escalar é dA. Isso aqui é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. E como a gente pode ver aqui, a superfície gaussiana, que é essa superfície S, né, que é a superfície que envolve essa carga Q, essa superfície ela envolve uma carga, a carga que está dentro dela é só a carga da esfera, né, e a carga da esfera é igual a Q. Portanto, a gente pode escrever essa carga envolvida como sendo simplesmente Q. Então, isso aqui vai ficar dividido por ε0. Por simetria, a gente pode perceber aqui que o campo elétrico ele vai apontar radialmente para fora, assim como um elemento diferencial de área, né? Então, o dA, que é um elemento de área aqui dessa superfície gaussiana, ele também aponta radialmente para fora. Então, dA é um elemento diferencial de área sobre a superfície gaussiana. Ele vai apontar na mesma direção do campo elétrico. Então, se isso acontece, né, se os dois estão na mesma direção, a gente vai poder eliminar já aqui a notação vetorial e o produto escalar. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. A integral de superfície de E escalar dA, isso aqui é igual à integral de superfície do módulo do campo elétrico, e o campo elétrico ele tem direção radial. Então é assim que a gente representa, módulo do campo elétrico. Isso aqui é o vetor campo elétrico, né? Produto escalar dA e a direção aqui de A, que é a mesma direção do vetor campo elétrico. Então, como aqui a gente vai ter o produto escalar de R unitário, né? R unitário escalar R unitário, isso vai ser igual a 1. Portanto, essa integral aqui, esse fluxo, né? Ele se resume à integral de superfície do módulo do campo elétrico dA. Então, temos apenas essa integral aqui para resolver agora. Como o campo elétrico ele vai ser constante sobre a superfície gaussiana, né? Mais uma vez aqui, só a gente olhar a simetria do problema. E por ser um problema de simetria esférica, é que me permite escrever a superfície gaussiana como uma esfera, né? Então, vai facilitar problemas que envolvem simetria esférica, facilita quando você escreve uma superfície gaussiana também na forma de uma esfera.
Então, o campo elétrico ele vai ser constante, o módulo do campo elétrico vai ser constante sobre a superfície gaussiana, então ele pode sair dessa integral aqui. Aí a gente vai ter apenas o seguinte, ó. Essa integral ela vai ser igual, portanto, ao módulo do campo elétrico, integral de superfície dA. E isso aqui vai ser igual módulo do campo elétrico e a integral da área, né, como essa superfície gaussiana é uma esfera, basta eu saber qual é a área da superfície da esfera. Então essa integral de dA vai ser simplesmente a área da superfície da esfera, que é 4πr², né? Então o resultado da integral é 4πr². Daqui, então, a gente conclui, como isso aqui, pela lei de Gauss, isso é igual à carga envolvida, que é o Q, dividido por ε0, nós temos isso aqui. Então, daqui é fácil a gente determinar que o módulo do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, 1 sobre 4π ε0, vezes Q dividido por R ao quadrado. E se a gente quiser escrever isso, o campo, né, em notação vetorial, se quisermos escrever o campo elétrico, então isso aqui representado da forma vetorial, a gente sabe que o campo elétrico ele aponta na direção de R, do vetor unitário R, então ele é um campo radial. Então isso aqui é campo elétrico igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre R ao quadrado na direção radial, né? Direção do vetor unitário R. Então esse aqui é o vetor campo elétrico. O campo elétrico gerado por uma carga que está distribuída em uma superfície, né? Em uma esfera sólida. Agora note que esse é o campo externo à esfera, tá? O campo interno da esfera, isso aí tem um valor diferente. Bom, então, esse resultado aqui, se a gente olhar um pouco para ele indica, né, que o campo externo à esfera, ou seja, aquele campo que está fora da esfera, isso aí é exatamente a mesma coisa que a gente teria, que o campo que a gente teria, se toda essa carga que está distribuída na esfera se concentrasse apenas em um ponto. Porque isso aqui é a mesma coisa que a carga gerada, que o campo gerado, aliás, por uma carga pontual. Então aqui nós temos que o campo elétrico de uma esfera sólida carregada, campo externo, né, é igual ao campo gerado por uma partícula de mesma carga. Ok? Então esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para um segundo exemplo que utiliza um outro tipo de simetria. Dessa vez a gente vai ter aqui uma simetria cilíndrica. Então vamos lá. Então agora a gente vai considerar que a gente tem um cilindro. Esse é um cilindro longo, tá? Com uma densidade de carga, e essa densidade de carga ela vai ser proporcional à distância ao eixo. Então a distância ao eixo do cilindro, eu vou chamar essa distância de S, portanto a densidade aqui de carga vai ser igual a uma constante vezes S. Esse K ele é uma constante e S é a distância até o eixo. A pergunta é então, qual é o campo elétrico no interior desse cilindro, tá? Então aqui a gente tem o eixo que passa pelo cilindro, pelo centro do cilindro, né? Nós temos o campo elétrico desse cilindro. Esse campo elétrico aí aponta na direção radial, né? Do cilindro, aponta para fora. Então esse é o campo. A gente quer determinar, portanto, qual é o campo elétrico no interior do cilindro. Campo elétrico externo ao cilindro não interessa para a gente nesse exemplo. O que eu quero saber é qual é o campo interno, o campo no interior do cilindro. Para isso eu vou novamente utilizar uma superfície gaussiana. E aí eu vou utilizar uma superfície gaussiana com um formato cilíndrico, né? Então aqui, pela simetria do problema, a gente tem um problema com simetria cilíndrica, faz mais sentido você utilizar uma superfície cilíndrica,
para uma superfície gaussiana, né, cilíndrica, para tentar encontrar aqui o campo elétrico. Então vamos lá ver como é que a gente faz para determinar agora qual é o campo elétrico no interior desse cilindro. Bom, então agora vamos calcular aqui o nosso campo elétrico, né, no interior do cilindro. Então nós temos o nosso cilindro carregado, né, que é esse cilindro amarelo, e o cilindro verde aqui é a nossa superfície gaussiana, tá? Então aqui dentro do cilindro a gente tem a nossa superfície gaussiana. Então vamos lá determinar agora qual é o campo elétrico no interior do cilindro. Então pela lei de Gauss, que aqui a gente tem pela lei de Gauss, nós temos que a integral de superfície de E dA, isso aqui vai ser igual a carga envolvida dividido por epsilon zero. Só que essa carga envolvida pela superfície gaussiana, isso é igual à integral de volume de ρ vezes d tal. Então, d tal é um pequeno elemento de volume aqui, né? Pequeno elemento de volume desse cilindro. Então, isso aqui é d tal. E eu só estou integrando só o que está contido, só a carga que está contida nesse cilindro verde, tá? Só no que está contido pela superfície gaussiana. Esse d tal, ele é um elemento infinitesimal de volume, como eu falei, e em coordenadas cilíndricas, ele vale o seguinte: d tal em coordenadas cilíndricas é igual a S ds dφ dz. Então, isso aqui é o elemento infinitesimal de volume em coordenadas cilíndricas. Sabendo disso, então, qual será a carga envolvida? A gente pode calcular a carga envolvida. Carga envolvida, ela vai ser igual à integral de volume da densidade ρ. Essa densidade é K vezes S. Isso aqui multiplicado por SDS, que é o elemento de volume agora, né? SDS dφ dz. Então isso aqui vai resultar em uma integral tripla, como é uma integral de volume, então é uma integral tripla. Eu já vou colocar a constante para fora, que é o K. Então K sai para fora. Fica a primeira integral, então eu vou integrar primeiro em S. Em S nós temos S vezes S aqui, fica S ao quadrado, ds. E esse S, eu vou chamar ele de S', tá? S' aqui, porque ele é a variável que eu vou integrar. Então isso aqui é S'. E eu vou integrar de 0 até S. Então de 0 até S. Isso é a integral do S', né? E aqui é ds' também. Bom, a outra integral é a integral do dφ, que varia de 0 a 2π, integral de dφ. E por último a integral de dz, né? Integral de dz. Como essa superfície gaussiana, esse cilindro interno, ele tem comprimento que eu defini aqui, chamei esse comprimento de L, então vai ser integral de 0 até L. Esse é o dz, né? Bom, então nós temos essas integrais aqui para resolver. São integrais relativamente simples, né, de se resolver. Nós vamos obter o seguinte resultado, ó, que a carga envolvida será igual a K, que multiplica a integral de S' ao quadrado, ds'. Então essa integral ela vai ser S' ao cubo sobre 3. Isso aqui vai ser o resultado da integral, variando de 0 até S, né? A integral de dφ de 0 a 2π vai dar 2π. Já vou colocar o resultado final. E a integral de dz de 0 a L vai dar L. Então isso aqui pode ser escrito como sendo 2π vezes K
vezes L. E agora multiplicado por S ao cubo, eu vou colocar aqui entre parênteses, S ao cubo sobre 3. Então essa é a carga envolvida, né? O valor da carga envolvida. Então vamos voltar para a lei de Gauss. Nós já sabemos, portanto, qual é a carga envolvida pela superfície gaussiana. Vamos agora determinar qual é o campo elétrico, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter o seguinte agora, né? A integral de E dA. Isso aqui vai ser igual à integral do módulo de E dA. E aqui eu já eliminei a notação vetorial porque tanto o campo quanto a área, e aqui só me interessa, né, a área da lateral do cilindro, a área das bases deles não interessa porque o campo ele é perpendicular ao vetor unitário das tampas do cilindro, né? Ou seja, não há fluxo aqui, se a gente olhar para cá, ó, não há fluxo nessas tampas do cilindro gaussiano que eu desenhei. O fluxo ele é apenas na lateral do cilindro, tá? Então vamos lá. Então isso aqui se resume a isso, integral do módulo de E vezes dA. Isso aqui, posso tirar o E, porque sobre a superfície gaussiana esse E ele é constante. Então aqui vai ficar módulo de E vezes a integral de dA. Integral de dA. No caso aqui, como só interessa para a gente as laterais do cilindro, então isso se resume ao seguinte: módulo de E, integral, e aí a base do cilindro, a área da lateral do cilindro, né, vai ser o perímetro do cilindro multiplicado pela altura dele. Então isso resulta no seguinte: isso vai ser 2π L vezes ds'. Então a altura do cilindro é L, né? E o tamanho aí do perímetro dele, digamos assim, é 2π vezes ds'. Então essa aqui vai ser nossa integral de área. Eu vou integrar de 0 até S. Portanto, o fluxo vai ser igual a E, o módulo de E, vezes 2πLS. E isso aqui, como é o fluxo, né? Então é a carga envolvida dividido por ε0. Só que a carga envolvida, nós já determinamos quanto é que é a carga envolvida. Então isso aqui vai ficar o módulo de E, módulo do campo, vezes 2πLS. Isso vai ser igual à carga envolvida. A carga envolvida é 2πkL vezes S ao cubo sobre 3. Isso aqui, né, como é a carga envolvida dividido por ε0, então isso aqui é dividido por ε0. Eu já posso eliminar aqui alguns termos. O 2π, o L também sai. Posso eliminar um desses 3 S aqui, né? S está ao cubo, então eu elimino o cubo aqui, elimino esse S. E aí eu vou obter que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico vai ser igual a K vezes S ao quadrado dividido por 3 vezes ε0. E, portanto, o vetor campo elétrico ali no interior do cilindro, esse vetor campo elétrico ele vai ser igual a K vezes S quadrado dividido por 3 ε0, e aqui vai ser na direção, que é na direção radial do cilindro, né, digamos assim, que em coordenadas cilíndricas é a direção S chapéu. Portanto, temos aqui o campo elétrico no interior do cilindro. Tá? Então, nós tínhamos um cilindro com uma certa carga, né? Com uma certa distribuição de carga, e, portanto, como se tratava de um cilindro, faz mais sentido utilizar
uma superfície gaussiana cilíndrica por conta da simetria do problema, ok? Vamos lá a outro exemplo. Então vamos considerar agora que a gente tem um plano, esse plano é um plano infinito de cargas, ele tem uma densidade mais sigma, e portanto o campo elétrico dele, né, vai ser esse que a gente está observando nessa animação. Então esse é o campo elétrico gerado por esse plano de cargas, por esse plano infinito de carga, né? Então nesse caso aqui, nós temos um tipo de simetria chamada de simetria plana. Por isso faz mais sentido utilizar essa superfície gaussiana que a gente está vendo aqui, né? Parece aqui uma caixinha de fósforo, né? Por exemplo. Então, ó, nesse caso, a área que vai ser atravessada pelo campo elétrico, ou seja, o fluxo elétrico vai ser o campo atravessando a área, né? Essa área vai ser a área da tampa dessa caixinha de fósforo, que é a nossa superfície gaussiana. Então, por simetria, o campo elétrico ele vai apontar para fora do plano. Então ele vai apontar para cima, nos pontos acima do plano, e vai apontar para baixo, nos pontos abaixo do plano, como a gente está vendo aqui na animação, né? Então em cima o campo aponta para cima, embaixo o campo aponta para baixo, porque o campo ele tem que sair da carga positiva, né? Então dessa forma, as superfícies superior e inferior, o fluxo nelas vai ser igual. Então para eu saber qual é o fluxo total em cima, na tampa da caixa, e na parte de baixo, no fundo da caixa, né, basta eu somar a contribuição de cima, que vai ser igual à contribuição de baixo, né? Então o fluxo total vai ser a soma dessas duas contribuições. Então vamos lá calcular qual deve ser agora o campo elétrico gerado aí por essa distribuição de cargas, né? Essa distribuição em um plano infinito de cargas. Vamos lá. Então nós temos essa situação aqui, né? Um plano infinito de cargas. A gente tem um campo que aponta para cima, um campo que aponta para baixo, na parte de baixo. E nós queremos saber qual é o fluxo sobre essa área A, que é a tampa, que no caso a superfície gaussiana, né? A caixinha de fósforo, mas só importa para a gente o fluxo sobre a tampa e sobre o fundo da caixa. Então, a integral de E dA, tá? E aqui nota o seguinte, o fluxo ele vai ser somente a soma do fluxo na parte de baixo da gaussiana somado ao fluxo na parte de cima da gaussiana, porque as laterais não vão importar para a gente, porque na lateral a gente não tem fluxo. Como o campo ele é perpendicular à superfície, né? Então a superfície lateral não tem fluxo nenhum, não tem campo nenhum passando por essa superfície, certo? Então nós vamos ter aqui que o fluxo vai ser a área vezes o módulo do campo elétrico na parte de cima, mais a área vezes o módulo do campo elétrico na parte de baixo. Vou escrever isso aqui melhor. Campo elétrico na parte de baixo, tá? Então vai ser simplesmente isso aqui. O fluxo em cima mais o fluxo embaixo. Isso vai ser o fluxo total que atravessa essa superfície gaussiana S. Então isso aqui vai ser integral de toda a superfície, né? Como eu falei aqui, as laterais não importam, então a gente pode considerar o fluxo nas laterais como sendo zero. Isso é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Daqui, a gente vai concluir que o fluxo ele é essa soma aqui. Então, essa soma ela vai dar 2 vezes A vezes o módulo do campo elétrico. Portanto, aqui a gente vai ter que 2 vezes A vezes o módulo do campo elétrico. Isso aqui é o fluxo total sobre a superfície. Isso é igual a carga envolvida, só que a carga que é envolvida pela essa superfície, né? Pela superfície gaussiana e pela caixinha de fósforo, essa carga ela vai ser uma densidade superficial, sigma,
sigma multiplicado pela área A. Então isso aqui é dividido por ε0. Portanto, aqui a gente vai ter sigma vezes A dividido por ε0. E daqui a gente vai concluir, né? Cortando aqui, posso cortar essa área, que no caso é a tampa da caixa, a área da tampa da caixa, posso cortar ela. Daqui eu concluo que o módulo do campo elétrico ele vai ser igual a sigma dividido por 2ε0. Seu módulo do campo elétrico, tá? Ou na parte de cima ou na parte de baixo da superfície, o módulo vai ser esse aqui. Em termos de vetores, né, se a gente for escrever isso aqui na forma vetorial, o vetor campo elétrico ele é igual a sigma, densidade superficial, dividido por 2ε0. Isso aqui na direção do vetor n. E o que é o vetor n? O vetor unitário n, né? Ele aponta para fora da superfície, como a gente pode ver aqui, ó, tá aqui o vetor unitário n, certo? Então é o vetor que aponta aí, que é o vetor que é perpendicular, né, à superfície. No caso, a superfície gaussiana, que é essa caixinha de fósforo. Ele é perpendicular à tampinha da caixinha de fósforo, ok? Então esse aqui é o campo elétrico, tanto em cima quanto embaixo, né? Vai ser na direção do vetor unitário n. Agora, vamos parar um pouquinho para discutir aqui o que é que esse resultado significa de fato, né? A gente tem aqui o campo elétrico, esse resultado aqui que a gente obteve, né? Significa que o campo elétrico de um plano infinito, veja que ele não depende da distância. Em nenhum momento aparece aqui nenhum valor relacionado à distância. Então, o campo elétrico ele é independente da distância. Aí a gente pode se perguntar, mas como é que ele pode ser independente da distância se a gente já viu, né, que para uma carga pontual, por exemplo, o campo ele cai de acordo com o quadrado da distância, né? Quanto mais distante for ficando, menor vai ser a intensidade do campo. Só que aqui, como a gente está tratando de um plano infinito de cargas, mesmo que você se afaste do plano, o que faria, em tese, né, teoricamente, o que faria o campo diminuir, mas como você tem um plano infinito de cargas, então esse plano infinito, essas cargas infinitas, elas acabam compensando o fato da distância ir aumentando, tá? Então, por isso que esse campo elétrico aqui, ele não depende da distância, ele depende apenas da distribuição de cargas sobre a superfície. Vamos aqui para mais um exemplo, nosso último exemplo. Então agora a gente vai calcular o campo elétrico de dois planos infinitos. Então tenho dois planos que são infinitos e são paralelos. E aí eles vão ter densidades de cargas uniformes. Essas densidades de carga vão ter mesma magnitude, porém serão opostas. O que significa? Enquanto um dos planos tem densidade mais sigma, o outro plano tem densidade menos sigma. Então, agora vamos calcular qual é o campo elétrico em cada uma das regiões. Na região à esquerda desse plano positivo, na região central e na região à direita do plano negativo. Então, vou representar aqui primeiro como são, né, esses campos elétricos. Ó. Então, veja que no caso do plano positivo, o campo elétrico, né, as linhas de campo elétrico saem do plano. Então, na região aqui do centro, veja que o campo elétrico, devido ao plano positivo, está saindo, está indo em direção, está indo da esquerda para a direita. Okay? Enquanto do lado esquerdo, ao plano positivo, as linhas de campo saem da direita e vão para a esquerda. No caso do plano negativo, é o contrário, né? Então, as linhas de campo do lado esquerdo do plano negativo, elas estão entrando no plano, ou seja, estão indo da esquerda para a direita, enquanto as linhas de campo do lado direito ao plano negativo estão também entrando no plano, ou seja, estão indo da direita para a esquerda. Então, visto isso, vamos calcular aqui qual é o campo elétrico resultante nessas três regiões, certo? À esquerda,
do plano positivo, no centro, entre os dois planos, e à direita do plano negativo. Então vamos lá. Então aqui, ó, nós temos os dois planos, né? O plano positivo à esquerda, o plano negativo à direita. Vamos calcular qual é o campo elétrico em cada uma dessas regiões, tá? Então eu vou primeiro fazer aqui, ó, olhar para esses planos meio que de lado, né? Digamos assim. Então aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho o outro plano, tá? Então esse aqui é o plano mais sigma, esse aqui é o plano menos sigma. E aí eu tenho as regiões, né? Região 1, região 2, região 3. Vamos lá. Quais são os campos? Então aqui a gente vai ter o seguinte resultado. Ó. No plano positivo, o campo ele vai aqui sair, né, desse plano. Então ele vai para cá. E tem outro plano para cá. Outro campo, aliás, para cá. Esses são os campos gerados pelo plano positivo. Então esse aqui é o campo gerado pelo plano positivo. Esse aqui também é o campo gerado pelo plano positivo. Então, à direita do plano negativo, a gente também tem um campo gerado pelo plano positivo, né? Então esse plano também aponta para cá. Então ele aponta aqui na mesma direção. Esse aqui é o plano gerado, o campo, aliás, gerado pelo plano positivo. Agora vamos ver quais são os campos gerados pelo plano negativo. Então a gente vai ter aqui um campo entrando. Campo entrando aqui. Então esse aqui entrando, esse aqui também entrando. Esse aqui é o campo gerado pelo plano negativo. Esse aqui também, campo gerado pelo plano negativo. E aqui também, né? À esquerda do plano positivo também tem um campo que foi gerado pelo plano negativo, que é esse campo aqui. Bom, tendo isso aqui, fica fácil da gente ver na região 1. Qual vai ser o campo na região 1? Então vamos lá. Na região 1. O campo ele vai ser igual ao campo gerado pelo plano positivo mais o campo gerado pelo plano negativo, né? A soma vetorial desses campos. Então aqui a gente vai ter o campo gerado pelo plano positivo, veja que ele aponta para a esquerda. Então vamos admitir aqui que tudo que aponta para a esquerda é negativo, tudo que aponta para a direita é positivo. Então o campo para a esquerda é um campo negativo, a gente já viu que ele vale sigma dividido por 2 ε0. E o campo gerado pelo plano negativo, que é esse campo aqui, ó, na região 1, ele aponta para a direita, então ele é positivo. Então isso aqui é mais sigma dividido por 2, sigma dividido por 2 vezes ε0. Portanto, isso aqui vai ser igual a 0, né? O campo na região 1, ele é nulo. Agora vamos calcular o campo na região 2. Então, na região 2, que é a região central, né? A gente tem dois campos que apontam para a direita. Então, são dois campos positivos. Então, aqui a gente vai ter que o campo vai ser igual ao campo gerado pelo plano positivo mais o campo gerado pelo plano negativo. Como os dois campos apontam para a direita, então o sentido deles é positivo, então vai ficar sigma dividido por 2 ε0 mais sigma dividido por 2 ε0. Então isso aqui dá como resultado sigma dividido por ε0 só, né? Sigma dividido por ε0. Então esse é o campo na região 2, na região central. E por fim, na região 3, na região 3, a gente vai ter novamente o campo resultante, vai ser a soma vetorial
dos campos, o campo gerado pelo plano positivo mais o campo gerado pelo plano negativo. Só que veja o seguinte, nós temos o campo gerado pelo plano positivo está para a direita, então ele é positivo. Então ele é sigma sobre 2 epsilon zero. Mas o plano gerado, o campo, aliás, gerado pelo plano negativo, ele está apontando para a esquerda, então ele é negativo. Então vai ficar menos sigma sobre 2 epsilon zero, portanto isso aqui vai dar igual a zero também. Tá? Bom, gente, então isso aqui foram algumas aplicações da lei de Gauss. Note que o mais importante é você saber utilizar a superfície correta de acordo com a simetria do problema. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.